Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. Que bom reencontrá-los aqui. A nossa página de abertura, ela vai ser o capítulo 8 do livro Coragem. Vamos ver. Decálogo do Bom Ânimo é o título da nossa página de hoje. E a espiritualidade está trazendo 10 dicas para a gente manter o bom ânimo, não desanimar. Vamos ver. Número 1. Dificuldades? Não perca tempo lamuriando, trabalhe. 2. Críticas? Nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostre de útil. 3. Incompreensões? Não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. 4. Intrigas? Não lhes estenda sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. 5. Perseguições? Jamais revidá-las, perdoe esquecendo. 6. Calúnias? Nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal, sirva sempre. 7. Tristezas? Afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. 8. Desilusões? Por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. 9. Doenças? Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. E a última, 10. Fracassos? Não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. E o Espírito que trouxe essa mensagem para todos nós é o Espírito André Luiz. Vale a pena ler. Nós vamos pedir a Jesus que envolva a nossa colaboradora, Ângela Salles, com esse tema maravilhoso e tão necessário. Tem bastante a ver com a página. Ela vai falar de calma, tudo passa. É certo que passa. Então, seja bem-vinda, Ângela. Fiquem conosco, assinem nosso canal para receber a atualização das palestras semanalmente. Vá também em nossa rede social, no Facebook, para saber das atividades que estão acontecendo na casa, sobre a campanha do ápice, como que a gente pode ajudar a nossa casa, como que a gente pode estar vinculado a essa casa maravilhosa. Então, fiquem com Deus, acessem nossa rede social, dão uma passadinha também no site, tá? seara.org.br e também o canal do YouTube. A gente está falando aqui, compartilhem, divulguem a doutrina espírita. Então, o melhor bem e o maior, né, que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a divulgação dela. Fiquem com Deus. Olá, saúdo aos companheiros e companheiras do Seara Fraterna, meus confrades, todos os meus amigos da nossa casa querida, que nos consola, que nos conforta, é uma porta que nos educa a todos. E temos aí um compromisso de falar sobre algo que estamos ainda buscando para nós mesmos, ainda não somos essa pessoa. Então é um estudo que requer uma maturidade muito grande. Eu refleti muito sobre isso e até demorei para entregar, porque o tema é calma, tudo passa. E isso deve estar imbuído de valores, de crenças, de práticas, de exercícios
de uma visão, de uma procura, de um cuidado, de um tratamento de nós mesmos, né? Então, é uma busca incessante, porque estamos diante de um momento que o tempo é dinheiro, que é tudo rapidinho. Nós estamos diante de um momento em que o tempo mental e os compromissos que a gente assumiu e esses automatismos, principalmente por conta dessa velocidade com as informações. Então são muitas exigências, são muitas buscas e são muitas necessidades que nós criamos. E aí meio que passamos, é evidente que tudo isso faz parte do processo civilizatório. Nós estamos em humanidade, estamos nessa sociedade, estamos nesse momento, nessa sociedade, para fazer com que tudo isso aconteça, nos adaptarmos a essa realidade, mas nunca a gente deve parar de refletir sobre o significado da nossa existência. E eu aprendi uma coisa semana passada, ouvindo alguém, que a pergunta era o seguinte: o que você faz com aquilo que você já sabe? Então, nesse momento de muita apreensão da nossa parte, de tudo muito veloz e etc., esse tempo e esses compromissos todos que a gente assume. Então, nós assumimos muitos compromissos com esse tempo da nossa mente, que são compromissos reais e outros são compromissos imaginários. E vamos nos envolvendo, né? E o real sentido da nossa existência, às vezes, passa ao largo. E quando nos deparamos com uma aflição, com uma restrição, com uma perda, com uma transformação, e agora a sociedade está vivendo esse momento muito duro, o mundo está vivendo esse momento muito duro, o Brasil está vivendo esse momento muito complexo. Então é muita questão, né? O homem no mundo, o homem na sociedade, o homem desempregado, o homem doente, o homem sem recurso para a saúde. Então o homem, o ser humano, né? A sociedade, nós todos, né? Então há um momento de exasperação. Mas a gente não pode nunca esquecer de que, pensando no ser espiritual que somos, seres milenares, nós que acreditamos piamente de que temos um compromisso a cumprir e que o ser espiritual ele está conduzindo esse corpo, está se conduzindo nessa sociedade, mas esse silêncio, essa calma, esse momento que precisamos parar para todo momento ressignificar qual é o nosso papel e o porquê da nossa dor e como vamos sair dela. Porque calma, tudo passa, mas não é uma coisa, uma atitude contemplativa, plácida, de esperar que venham soluções externas apenas, que venham soluções de fora. Mas é algo muito mais profundo, né? Que a gente estando nesse momento para entender qual é o nosso objetivo aqui, o que estamos fazendo aqui e que nós somos seres espirituais temporariamente nesse corpo. A vida é única, mas essa existência, nós estamos passando por ela para entender tudo isso. E quando vem esses momentos de aflição, esses momentos de restrição, para que a gente se reconduza, se readapte, né? Se reorganize, se reveja, esse momento é um momento de entendermos que estamos na carne, estamos nesse momento encarnados, mas que nós somos amparados pela espiritualidade, não estamos sós, e buscar ajuda espiritual, buscar essa calma, buscar esse sentido para o nosso existir, esse momento de rever e de nos fortalecermos, né?
buscar isso, há de haver uma conexão com o mundo espiritual, com os nossos amigos, com aqueles que nos ajudaram a nos programar para estarmos aqui encarnados. Então, entrarmos nesse fluxo divino, né, entrar nessas brechas, como diz o Leon Denis, entrar nessas brechas para se elevar e para se apacentar. Esse silêncio que precisamos fazer, porque estamos todo o tempo conectados com o mundo e, na verdade, ficamos distantes uns dos outros, e agora estamos por condicionantes, mas estamos, com isso, vivendo a vida muito autônoma, muito o individualismo muito forte, não é? E essa ideia de que essas redes, esses contatos, isso tudo, a pessoa vai vivendo e achando que está conectado, tá se exibindo, está se comunicando, e que numa hora que ele tem que olhar para dentro, isso tudo é fuga da realidade, né? Fuga da realidade, é ilusão. E aí quais são os mecanismos, né, que vão fazer com que possamos nos fortalecer, possamos fincar a nossa fé, o que é que vai fazer com que a gente esteja firme na hora da aprovação, né? Quais são as reais propostas, o que realmente vai me auxiliar naquele momento, o que é que isso vai fazer para que a minha ansiedade, a minha impaciência, o meu descontrole, os meus medos, né, a minha dor, o que é que eu vou fazer com isso e onde vou buscar esses recursos. Então, esse calma, tudo passa, é uma visão dessa transitoriedade da vida. Nós estamos aqui nesse tempo físico, não é? Mas tudo isso é transitório, mas precisamos resolver essas questões de agora, essas questões desse momento. Então, o ser humano, ele precisa parar, nós precisamos desse silêncio mental, nós precisamos desse espaço para que a gente se auto-identifique, se autocontrole, se autodescubra, né? Então, a gente precisa, então, parar para entender quais são os nossos objetivos existenciais, né? Então, que a vida não são só esses prazeres desgastantes aí dos sentidos físicos, mas que a gente precisa buscar essa fruição da alegria íntima para poder viver e pensar com altruísmo, ter essa calma. E essa calma ninguém não tem receituário. Eu vou no atendimento fraterno num momento de dor, de dúvida, eu faço meu culto do evangelho, eu vou no psicólogo, vou no psiquiatra, porque há muita gente sofrendo nesse momento que vão precisar de fármacos, inclusive, para fazer cessar essa crise, esse sintoma. Mas as causas, elas estão na nossa intimidade do ser, está na nossa história, na nossa trajetória, nas escolhas que fazemos, mas isso não é para nos culpar, isso é para na verdade, buscarmos, para que a gente trabalhe essa busca desse amadurecimento, desse autoencontro, desse fortalecimento. E aí, esse silêncio da mente, ele é fundamental, porque nós temos essa sede de paz. Todos temos essa sede de paz, né? Como se fosse assim, tem momentos que a gente parece uma terra seca que está precisando de água. O Emmanuel diz isso muito bem. Esse barulho interior impede que a gente faça as conexões com o fluido universal e abra essas brechas para se encaminhar para a espiritualidade superior e para que ela inclusive nos acuda. Esse diálogo interno que precisamos estabelecer, fazendo esse silêncio e refletindo por conta dessa transitoriedade, e que tudo isso que a gente aqui está passando, isso vai passar, não é? Vai passar. E pensar, por exemplo, que nós
Nunca, não há nada que possa nos impedir de sentir o fluxo do amor divino em nós. Mas nós é que precisamos nos elevar para fazer essa busca. E para isso é preciso fazer esse movimento. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz lá para nós, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que esse é um roteiro. Para a gente entender tudo isso, a gente ia ter que falar de todo o Evangelho, porque há de haver, né, essa busca, esse estudo e essa compreensão. Então, essas bem-aventuranças, e essa especificamente, bem-aventurados os brandos e pacíficos, o que nós estamos chamando? O que o Evangelho, segundo o Espiritismo, chama a nossa atenção? No que ele chama a nossa atenção? Chama para que a gente habite, pratique a concórdia, que a gente pratique a união, né? Que a gente lide com a humildade, não é? Para com todos, que a gente trabalhe a lei de caridade, que a gente consiga trabalhar e entender que o ódio e a animosidade é um insulto à bondade, é um insulto à fraternidade, é um momento em que a fraternidade, agora mais do que nunca, nós estamos sendo testados nesse chamado, né, dessa bem-aventurança, dessa brandura, dessa pacificação, mas, sobretudo, essa pacificação tem que se dar no nosso interior. É essa busca, essa paz que procuramos, calma. Quem é uma pessoa calma? Uma pessoa calma é aquele ser que é manso, que é pacífico. É aquele que tem uma maturidade, que sofre, evidentemente, com as restrições da vida, com as dores, tem seus medos, tem suas angústias. É lícito, é natural que a gente tenha tudo isso. Mas esse ser pacífico, ele tem como roteiro e como crença de que ele está disposto a entender e aceitar as intempéries da sua existência, que essa existência pode oferecer, que essa dor possa oferecer, acreditando ainda de que com a sua calma ele vai poder raciocinar, refletir, para ter a melhor saída, para buscar o melhor sentido. E, no caso, por exemplo, vamos abrir um parêntese, imaginando, por exemplo, as aflições, os desencarnes, por exemplo, dos familiares, dos amigos, daqueles que amamos, né? Que é um momento muito difícil para todos aqueles, porque ainda não vivemos esse evangelho plenamente, de entender que a vida continua, mesmo sendo espíritas, né? Muitas vezes, e que depois da morte eles vão continuar sintonizados conosco e nós com eles, né? E que nós vamos poder ajudá-los, que eles vão poder estar conosco. Então, quando a gente entende que calma, tudo passa, é que essa dor da separação, esse momento, ele vai passar porque nós entendemos que todos nós estamos aqui temporariamente. É alguém que tem essa maturidade de entender. É lícita a saudade, mas a exasperação, ela nos põe em outro lugar e nos dificulta, inclusive, naquele momento em que até o nosso ente querido vai precisar da nossa ajuda, da nossa prece, né? Que o nosso crescimento espiritual é um impositivo para que a gente possa emitir e enviar amor para lenir essa saudade que esse irmão, que esse familiar suscita em nós, a nossa separação, né? Que isso suscita em nós. E então, nós lemos que a Joana de Ângeles fala isso, né? Que é para a gente fazer esse silêncio interior, calma, fazer esse silêncio interior para ouvir as vozes daqueles que partiram. O Leon Denis, no livro No Invisível, diz isso, para que essas brechas se abram, para que possamos entrar nessa conexão. Há de se fazer muito trabalho
pessoal de autoconhecimento, de autopercepção, de autoamor, esse trabalho de reforma íntima para que então, pacificado, como diz o Evangelho, ser manso e brando e pacífico, que assim nós poderemos fazer essa conexão com os nossos entes amados. Eles poderão nos ajudar se assim tiverem condições. Nós poderíamos orar com eles. Né? Nós poderíamos crescer juntos, um num plano, aquele que foi, ou nós que se formos, e aqueles outros que ficaram. Calma, tudo passa esse momento da saudade aguda, que a espiritualidade está dizendo para nós, mas essa maturidade, esse entendimento da continuidade da vida, esse entendimento de que nós somos seres milenares, de que nós já varamos muitas existências e com diversos aprendizados, diferentes matizes e muitas formas e crenças, e que agora podemos encontrar esse amor, e agora estamos então entendendo que partiu alguém, que é lícita a saudade, mas que a exasperação nos impede esse fluxo, impede que o amor de lá para cá e de cá para lá, eles possam chegar até nós, que nós possamos estar próximos, solícitos, entendendo essa lei maravilhosa, que é a lei da imortalidade da alma e da reencarnação, que foi uma oportunidade sublime de estarmos aqui com todos aqueles que amamos, ou que já vínhamos amando de outras épocas, ou algum encontro que foi feito nesse momento e que nos tornamos grandes amores, e que ele vai varar outras existências, não é? Então, essa mansidão, né, essa mansuetude, essa serenidade que é necessária para essa calma, para essa busca, né, é um passo importantíssimo para a nossa evolução. Saber esperar, saber propor, saber praticar os mistérios dessa brandura e dessa pacificação, né? Ter essa tranquilidade e essa consciência de si mesmo. O que é que eu já sei, o que é que eu estou fazendo com aquilo que eu já sei. Como estou praticando isso e buscar isso incessantemente. Eu rogo diariamente, agora muito interessante que eu estou temporariamente morando do lado de uma igreja, né? Então, de tradição católica, né, quando os sinos tocam, né, a gente acaba por lembrar do que a dona Ivone fala, né, do Vale dos Suicidas e tantas outras questões, e a gente acaba por falar com a Divina Senhora, com a espiritualidade amiga. É meio que automático, né? Tem sido uma experiência interessante, e nunca, com esse momento de estarmos isolados, meio isolados, né? Agora eu já voltei para o trabalho presencial, uma parte, a outra parte ainda permaneço em casa. Então, esse tempo, nunca se fez tanta pressa em nossas casas. Nunca as pessoas ficaram tão exasperadas e tristes. Então, é preciso esse alerta e esse despertar para que as nossas orações cheguem a Deus para nos acalmar e nos trazer essa brandura e essa segurança espiritual de que tanto precisamos. Também a Joana diz para nós uma coisa importante, que essa busca por essa brandura e essa pacificação, ela diz que é um exercício para que a gente possa vincular a mente ao psiquismo celeste. O tempo deve ser fonte de alegria e vida e não de tormento e destruição. O que nós estamos fazendo com esse tempo, com essa oportunidade, com esse tempo que nós temos, né? Como estamos trabalhando isso? Porque a qualquer momento nós não sabemos a hora que vamos, né? Então, se estamos exasperados, vamos continuar exasperados, até que as orações dos amigos, dos amores nos alcancem, até que a gente entre nesse fluxo. Quantas vezes nas nossas sessões, nas nossas reuniões,
os amigos, os queridos irmãos, né, que ali é uma escola para nós outros, a gente não está ali para ajudar ninguém. A verdade é a espiritualidade dizendo. Quantas vezes eles dizem, quanto tempo eu perdi com uma discussão, com uma ideia preconcebida, quanto tempo eu perdi vivendo assim no automático. Calma, tudo passa. Quando ficamos desarvorados, é sinal de que nos assustamos com o que a vida nos apresentou. E aí vamos retomar o nosso caminho. Vamos retomar. Então, serenidade e paz, dizem os espíritos para a gente, né, para todos nós, que ninguém possui uma serenidade que não construiu. Calma, tudo passa. Alguém dizendo isso para nós, calma, a gente não vai ficar calmo. Não é? A gente pode conter uma exteriorização assim, de um pensamento, de um arroubo qualquer. Mas a serenidade é algo construído. Então, diz a Joana, ninguém possui uma serenidade que não construiu. Então, a importância da vigilância em nós próprios. Calma que tudo passa? Sim, mas se não houver essa vigilância, como é que vamos chegar na serenidade? Temos que fazer essa autoavaliação. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros para nos aperfeiçoarmos. E também a gente não esquecer, né, de que a eficiência não harmoniza com a pressa, não é? Mas não se fará vista sem apoio da diligência. Então, é preciso ser prudente, vigilante, e que muitas vezes essa pressa, ela acaba por nos colocar em situações aflitivas mesmo, né? A serenidade não é uma aquisição espiritual que se faz a toque de mágica, mas é com trabalho duro, às vezes áspero, com paciência e com muita ação. Com muita ação. Então, nos momentos graves da vida, como em qualquer momento, estejamos sempre buscando essa calma. E como é que vamos buscar essa calma? Como é que a gente faz isso, né? Nós estamos em permanente luta, entre aspas, né? Na verdade, estamos nesse corre-corre. Há de haver uma hora de meditar, há de haver uma hora do culto do Evangelho no lar, há de haver uma hora de uma boa conversa, conosco mesmo, né? Uma meditação, de contato com a natureza, uma caminhada e uma avaliação daquele dia. É um momento que nós espiamos para dentro, é um momento de que essa virtude, que ser calmo é ser um virtuoso, né? Que essa virtude não é uma voz que fala. O calmo, ele diz assim, porque eu sou uma pessoa calma, né? Mas é algo que irradia, é um poder irradiante. O calmo, ele se apresenta, então é uma maturidade espiritual, é uma conquista desse ser espiritual, desse indivíduo. E alguém assim na sociedade, ele vai fazer um ambiente muito... vai fazer alterações desse ambiente, alterações vibratórias, uma alteração que muitas vezes vai nos arrebatar. Ele chega com a prudência, com a paciência, com a tolerância, com a sua calma e vai nos arrebatando também. Estarmos atentos também para isso, né? A Joana diz, haja com calma. Entretanto, a gente não pode esquecer, né, que a gente... o corpo físico, ele vai passar, Jesus recomendou que a gente não se atormentasse pela posse do ouro. Então, essa luta, essas questões das matérias, né? A cada dia basta os seus problemas. É um momento de refletir sobre isso. Então, devemos pensar que o corpo físico é emprestado. Estamos no planeta com o objetivo do progresso espiritual. Então, tudo, né,
tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, né? Essa ideia já falei isso antes, né? Do tempo que é dinheiro, o tempo é oportunidade, você deve aproveitar para o melhor. Então, tempo é oportunidade. Então, o que é que eu estou fazendo com aquilo que eu já sei? Repensar, buscar essa calma. Onde é que eu vou buscar? Na boa leitura, né? Numa boa conversação. Tem agora muitos sites, né? Um bom psicanalista, um bom psicólogo, quando a gente está muito alterado, nós precisamos da ajuda profissional, inclusive. As casas espíritas, os atendimentos, né? Tem muitos trabalhos voluntários, tem muitos psicólogos em cooperativas que estão ajudando as pessoas com preços simbólicos, tudo isso para se autocentrar, para se buscar essa pacificação, buscar uma retomada da sua vida cotidiana, para agir, para renovar a atitude, mas fazer isso com calma e aguardar esses resultados, que eles venham para trazer esse sentido da paz. Eu me lembro que uma vez um amigo perguntou: você caminha no aterro todo dia? Caminho. Então você relata para mim agora o que você vê no caminho que você faz. Isso tem uns 15 anos. Eu levei um susto. Eu não sabia definir que árvore que eu passava. Então é preciso que os nossos pensamentos, essa consciência corporal, essa consciência temporal, essa consciência de existência, saber onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui, né? Vou aproveitar esse momento, vou respirar, calma, tudo passa. Então o Emmanuel diz assim: aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Então, tomar essa rédea. Outra questão importante, né? Outra vez, a gente sempre lembrar de que nós estamos num tempo de transitoriedade. Nós vamos passar por aqui, tudo passa, inclusive a nossa existência material vai passar. E aí um roteiro para essa calma. Silêncio interno, decidir pela saúde, fazer as conexões espirituais que refrigerem a alma, que acalmem, que apacente, aquietar, fechar os olhos, respirar profundamente, antes de uma oração. Nunca, na hora de dormir, fazer a sua prece, pedir a espiritualidade e o seu anjo guardião para te acompanhar, para te orientar, para te inspirar. Estar em permanente estado de oração, isso é muito importante. Fazer contato com a natureza, fazer exercício físico, fazer boas leituras, ir ao cinema, que agora não dá, assistir filmes que possam trazer mensagens que deem ânimo, que tragam ânimo. Tem uma hora que a gente pode experimentar, não decidir nada, não julgar. Isso tudo faz parte de um pacote, de um programa de calma, para entender que tudo passa. Observar a si e ao entorno. Saber onde está, o que é, qual decisão vai tomar, que escolha vai fazer. Acessar o nosso sagrado interno, sempre. Isso nos faz fazer essas conexões com a espiritualidade, com Deus, com os amigos espirituais. Ouvir os pedidos do coração. Senhor, eu estou aqui. O que queres que eu faça? Para que isso está acontecendo? Por quê? Para quê? Para que isso me serve? Sintonizar com o anjo guardião e os nobres mentores da vida. Se conectar com trabalhos altruístas, caridade. Sempre podemos dar algo, sempre podemos servir a alguém. Calma, tudo passa, tudo vai passar. Inclusive, as coisas que são muito boas para o nosso entendimento momentâneo também vão passar. Nós nascemos, crescemos, ficamos jovens, envelhecemos.
E aí é o ciclo natural. Mas também encontramos tantos amores, tantas alegrias, tantos exemplos bons, e nos inspirarmos naqueles que servem, têm bom ânimo, são otimistas, né? Os altruístas, os solidários, os fraternos, aqueles que estão comprometidos com a promoção humana, a solidariedade, a fraternidade. Se disponibilizar para casa, no momento de dor, de aflição, procurar o atendimento fraterno, procurar um amigo, procurar aconselhamento. Há muitos recursos, mas essa consciência de que não estamos sós, que nós somos os autores do nosso caminho e que temos muita gente, muita solidariedade da espiritualidade, muito consolo, mas precisamos estar aptos a fazer essas conexões. Que Jesus, que a espiritualidade amiga, que os companheiros e os trabalhadores dessa casa querida sejam firmes, fortes, saudáveis, que o amor esteja sempre nos corações a inundar, tanta solidariedade, uma confraria tão querida, muita luz, o meu abraço, e tudo passa.